Olá, pessoal! Trazendo mais uma questão da prova de matemática da SpaceX, que diz o seguinte: os valores de x e y que satisfazem a igualdade, essa igualdade, são respectivamente iguais a quanto? Muito bem. O que o problema quer que a gente faça é determinar x e y aqui nessa igualdade. Analisando essa igualdade, a gente observa que no primeiro membro a gente tem um produto de duas matrizes. Tá vendo? Produto de duas matrizes. E no segundo membro a gente tem um resultado do produto. Portanto, qual é a ideia aqui para resolvermos essa questão? É multiplicarmos essas duas matrizes e igualar o resultado a essa matriz. Essa é a ideia. E como é que a gente realiza o produto de matrizes? Assim, pessoal, ó, a gente realiza o produto de matrizes multiplicando cada linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. É assim que a gente realiza o produto. A gente multiplica cada linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. Uma observação, melhor dizendo, não são quaisquer duas matrizes que a gente pode multiplicar. A gente só pode multiplicar a matriz A pela matriz B, vamos dizer assim, se o número de colunas da matriz A for exatamente igual ao número de linhas da matriz B. É o que a gente chama de condição de existência, tá bom? Bom, como essas duas matrizes são quadradas de ordem 2, essa condição está satisfeita sem problema nenhum. Por quê? Porque o número de colunas da primeira matriz é exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa condição está satisfeita aqui sem problema nenhum. Então, vamos às contas, pessoal. O que eu devo fazer mesmo? Eu devo multiplicar cada linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. Então, vou começar aqui com a primeira linha, tá? Um outro detalhe, não é distributiva que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Você não vai multiplicar esse por um, depois esse por... Não é assim. Não é distributiva. É primeiro com primeiro, segundo com segundo, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu vou ter aqui? Olha, log de 3 na base x vezes 1 é o log de 3 na base x. Mais, agora 1 vezes log de y na base 2 é o log de y na base 2. Como eu estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, o resultado vai estar na primeira linha, primeira coluna, ou seja, o resultado é o elemento A11, que é igual a 1. Excelente. Já multipliquei aqui o quê? A primeira linha pela primeira coluna. Agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Log de 3 na base x vezes 0 dá 0. Mais 1 vezes 1, 1. Isso tem que ser igual a 1. Por quê? Porque eu estou multiplicando a primeira linha com a segunda coluna, dá o elemento A12. O elemento A12 aqui é 1, tá bom? Multipliquei a primeira linha por todas as colunas, agora eu passo para a segunda linha. Vamos lá, ó. Segunda linha, primeira coluna. Log de x na base 3 vezes 1 é log de x na base 3. Mais, agora 0 vezes log de y na base 2 dá 0. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2. Por quê? Porque eu estou multiplicando a segunda linha pela primeira coluna, dá um elemento A21, que é o 2. Bacana, não é verdade? Por fim, segunda linha, segunda coluna. Log de x na base 3 vezes 0 dá 0. Mais, agora 0 vezes 1 dá 0. E isso tem que ser igual a 0, né? Segunda linha, segunda coluna, dá o elemento A22 aqui, que é o 0. Muito bem. Bom, essas duas igualdades aqui não vão nos ajudar para o cálculo de x e y, não é verdade? Então nem vou considerá-las, já vou desconsiderá-las aqui. E vou começar com essa igualdade aqui. Olha só, a gente tem log de x na base 3 mais 0 igual a 2. Significa, então, que o log de x na base 3 é igual a 2, né? Por quê? Log de x na base 3 mais 0 dá um log de x na base 3. Bom, agora vale a pena a gente lembrar da definição de logaritmo. O que diz a definição de logaritmo, pessoal? Diz o seguinte, ó, que log de a na base b é igual a x, se somente se acontecer o quê? Se o b elevado a x for igual a a. Essa é a definição de logaritmo. Lembra dela? Importantíssima essa definição. Log de a na base b é igual a x, então b elevado a x é igual a a. Vou usar essa definição aqui, tá? Log de x na base 3 igual a 2, então 3 elevado a 2 é igual a x. Ou x igual a 3 elevado a 2. Tanto faz, vamos colocar assim mesmo. Ó. 3 elevado a 2 é igual a x. Portanto, quanto vai valer x? 9, né? Porque o 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é igual a 9. Ó, x é igual a 9. Meio caminho andado. Já determinei x.
A fim de determinarmos y, vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui para essa igualdade, onde tiver x eu vou colocar 9, tá? Então, a gente vai obter log de 3 na base 9, né? O x é 9. Só que esse 9 já vou escrever 3 ao quadrado. Mais log de y na base 2 igual a 1, tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu, no lugar de x, no lugar desse x, eu coloquei o seu valor, que é 9. Só que o 9 é 3 ao quadrado. Já fatorei o 9, tá bom? Bom, agora vale a pena a gente relembrar de mais algumas propriedades dos logaritmos. Uma das propriedades dos logaritmos diz que log de a elevado a n na base b é n vezes log de a na base b. Lembra dessa propriedade? Logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes log de a na base b. Ou seja, toda vez que você tiver logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Mas não é o que eu tenho, na verdade. Eu não tenho aqui logaritmo de uma potência. A potência aqui está na base, percebe? Aqui eu tenho logaritmo de 3 na base 3 ao quadrado. Então não posso pensar nessa propriedade aqui não, tá? Professor, existe uma propriedade para logaritmo tal que a base é uma potência? Existe, que é a seguinte, ó. Log de a na base b elevado a n é igual a 1 sobre n vezes log de a na base b. Então aqui, olha, logaritmo, toda vez que tiver logaritmo tal que a base é uma potência, o expoente da potência vem para frente dividindo. Se você escrever 1 sobre n, é a mesma coisa que dizer dividido por n, tá bom? Combinamos assim, então. Se tiver a potência no logaritmando, na verdade, no logaritmando, o expoente vem para frente multiplicando. Se tiver a potência na base, o expoente vem para frente dividindo. Exatamente nesse contexto que eu estou aqui, ó. Eu tenho um logaritmo tal que a base é uma potência. O expoente da potência vem para frente dividindo. Portanto, você pode escrever 1 meio vezes log de 3 na base 3 mais log de y na base 2 igual a 1. Bacana, na verdade. Bom, continuando com as contas, outra propriedade dos logaritmos aqui, pessoal. Olha só. Log de 3 na base 3, sempre que o logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo é 1. Portanto, aqui eu vou ter meio vezes 1. Por quê? Porque isso aqui é 1, ó. Aqui é 1, tá bom? Então, eu vou ter meio vezes 1, meio, mais o log de y na base 2 é igual a 1. Vou vir aqui para cima agora, ó. Vou vir para cá. Bom, então vai ficar log de y na base 2 igual a esse meio, eu vou passar para o segundo membro, tá? 1 menos 1 meio. Um pouco mais, log de y na base 2 é igual a 1 menos 1 meio. Esse tipo de conta, número inteiro com fração, não precisa tirar mínima, a gente consegue fazer direto. Assim, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1, 1. Então, 1 meio. Vou repetir para você, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1, 1. Então, 1 meio, tá? E agora a gente usa a definição de logaritmo novamente. Log de y na base 2 igual a meio significa que 2 elevado a meio é igual a y, ou o contrário, y é igual a 2 elevado a meio. Excelente. E 2 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 2. Como é que a gente transforma uma potência cujo expoente é uma fração em raiz? Assim, ó. Tomando o denominador da fração e colocando como índice da raiz. Só isso. Então aqui vai ficar, ó, o denominador é 2, o índice da raiz é 2, então a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Esse 1 é esse numerador. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Tá bom, pessoal? Então, x é 9 e y é raiz de 2. Portanto, a alternativa certa é a letra E.